Quero ler então Lucas 14:33. Diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu quero nessa noite falar sobre o poder de uma entrega. O poder de uma entrega. Você sabe que a salvação é instantânea. Num segundo você está perdido, no outro você está salvo. E você sabe o que é interessante sobre a salvação? Não tem como fazer mais nada. O tanto que você é salvo agora é o tanto que você vai ser salvo daqui a 50 mil anos. Salvação é uma vez só. Uma vez e acabou, você está salvo para sempre. Você crê nisso? Você crê? Mas tem um outro processo chamado santificação, que é o processo onde a nossa alma, nosso corpo, nossa mente vai sendo transformada em discípulo de Jesus. E o que Jesus quer, como eu disse aqui semana passada, não é fã, é seguidor. Jesus quer discípulos. O que é um discípulo? Uma pessoa que da hora que levanta, a hora que dorme, quer viver mais parecido com o seu mestre. Quem quer ser um discípulo dele aqui? Você sabe de que é feito a santificação? De várias renúncias. Fala comigo, santificação é o resultado de várias entregas. Quanto mais você entregar, mais você vai conseguir viver parecido com ele, mais você vai cumprir os propósitos de Deus. Quanto mais você reter, mais você vai sofrer, mais você vai passar perrengue. Por isso que Jesus, eu até aconselho você a ler do verso 32 para trás aí. Você vai ver que Jesus fala, sabe o que? No verso 26: se você ama seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, dinheiro, o que for, mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo com isso? Eu quero que você me entregue seu pai, todos os seus amores. Pega os seus amores e me entrega, porque aí sim você vai ser um discípulo meu. O discípulo, ele vive de entrega. A santificação é todo dia fazer uma nova entrega. Eu sei que a gente não vem para um culto pensando, pô, eu não quero ouvir sobre entrega, eu vim aqui, eu quero receber, pastor. Mas eu quero falar exatamente sobre isso, que você, para receber, primeiro precisa de uma entrega. No reino de Deus não é. Gente, eu trabalhei com jovem a vida inteira. O que eu já ouvi dessa raça, não tem. Olha o que os adolescentes falaram para mim a vida inteira. Ô pastor, eu sou muito tentado nessa área do sexo, Zé. Eu vou ser crente, mas primeiro eu quero casar. Aí eu podendo coisar, nossa, aí eu vou virar um apóstolo Paulo. Eu olhava assim com aquela cara de eu não sou sua mãe. Eu olhava e falava, irmão, eu não sou sua mãe. Você engana ela, tadinha, você engana seu pai. Eu sei que não é assim. Sexo nunca mudou ninguém, gente. Eu nunca fui num velório, estamos aqui sepultando fulana, morreu porque não fez sexo. Agora, eu já fui em velório onde pessoas morreram porque fizeram sexo, antes ou fora do casamento. Aí dá morte. E não dá pouca não. Então, são entregas. Porque quando a gente fala de entrega, a gente pensa logo em grana. Não, às vezes sabe qual é a entrega que você vai fazer, moça? Eu li esses dias um testemunho de uma jovem cristã. Ela falou que ela nasceu em Porto Rico. Em Porto Rico, as mulheres têm um corpo muito de violão, e ela veio mais bonita ainda do que as outras. Ela falou que a vida inteira os homens cantaram ela assim, de forma pesada, porque o corpo dela era muito bonito. E ela disse, eu vou fazer a entrega de me casar virgem. E ela se casou virgem. Isso é uma entrega muito grande, sim ou não? Hoje, eu e você não podemos julgar e nem temos sabedoria para isso. Mas muitas vezes a gente olha para dentro de um casamento e a gente fala assim, nossa, o que esses dois têm que vivem tão bem? Ou então, nossa, o que esses dois têm que parecem dois demônios? Olha as entregas que teve lá atrás, ou olha as entregas que não houve lá atrás. Tem entrega boa e entrega ruim.
E por trás de todas as entregas existe um poder. Fala comigo, existe poder em cada entrega. Precisamos entender isso, que existe uma consequência de cada entrega, inclusive de entregas erradas. Não é só entregas boas, não. Nós precisamos entender que vão haver consequências, sejam elas quais forem. Vou dar alguns exemplos de entregas erradas na Bíblia. Se você ler no livro de Juízes, você vai ler lá a história de um camarada chamado Jefté. Jefté foi para a guerra, e antes dele ir para a guerra, gente, é demais. O cara falou assim: Deus, se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa que sair da minha casa, quando eu voltar da vitória, eu vou oferecer ela ao Senhor. Ele foi, venceu. Quando ele voltou, a filha única dele sai. Aí existe muito debate teológico se ele sacrificou a filha para Deus ou se ela morreu virgem. Existe muito diálogo entre os teólogos sobre isso. Eu sei que, vou resumir para você o que o Jefté fez. Ele pediu uma vitória fora de casa, às custas de uma entrega dentro de casa. Eu prefiro perder em casa e ganhar fora, Deus, do que ganhar em casa e perder fora. Eu vejo isso todo dia. Gente que em nome da prosperidade financeira perdeu o casamento. Deixa eu falar bem baixinho. Em nome do ministério perdeu os filhos. Isso é entrega. Isso é entrega. Então você pode fazer uma entrega dessa. Não, conversei com um homem outro dia, ele falou assim: meu sonho é ser bilionário. Aí comecei a conversar mais com ele, ele realmente tem muito dinheiro. Eu não acho que ele vai ser bilionário, mas ele quer muito dinheiro. E aí eu comecei a ver que para ele chegar onde ele está, ele já perdeu um monte de coisa boa. Um monte, dentre elas o casamento. Nós temos que tomar cuidado. Tem entregas que nós estamos fazendo por causas que são menores. Quando a entrega for menor do que a causa, você está fazendo errado. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Nós temos que tomar cuidado. Outro cara que fez uma entrega errada, Ló era sobrinho de Abraão. Deus fez uma aliança com quem, gente? Abraão. Um dia Ló e Abraão conversando, Ló falou assim: não dá para nós morar juntos não, eu tenho muito gado, você também, vamos separar? Abraão falou: beleza, você escolhe primeiro. Aí a Bíblia diz que Ló olhou assim, viu a campina linda, verde, falou: eu vou morar para o lado de cá. Abraão falou: então eu vou para o lado de cá. Gente, você não separa de quem tem aliança com Deus. Para andar com gente ruim, gente complicada, já basta nós mesmo olhar e levantar e olhar a nossa cara feia no espelho. Você não separa de gente que tem aliança com Deus. Você tem alguém assim? E tem outra também. Muitos de nós só andamos com gente que não presta também não. Gente, aprenda a separar quem é amigo, quem é íntimo, de colegagem. Colegagem, beleza, aê, seu cabelo, seu time, acabou. Mas amigo, adivinha onde o miserável do Ló foi morar? Sodoma. Adivinha o que isso deu para Deus? O maior trabalho. Que Jesus desceu do céu, foi lá na casa de Abraão, bateu na porta, falou: Abraão, vim aqui dar 2 recados. Primeiro, daqui a 1 ano sua mulher vai ter um filho. Segundo, eu vou destruir essa cidade, mas seu sobrinho Lazarento está morando lá. Aí Abraão começou a interceder pelos sobrinhos. Jesus, se tiver 50 justos lá, o senhor vai matar? Não. E se tiver 40 também não. E 20 não. Por fim, Jesus mandou 2 anjos lá, vocês conhecem a história, tirou ele, a família. A mulher, quando saiu, estava com muita saudade, porque ela fazia parte do bloquinho de Sodoma. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Entrega errada. Você não faz uma entrega dessa. É o que eu estou vendo muita gente fazer, sabe o quê? Eu sou crente só de internet, só do YouTube. Vai nessa, chefe, vai nessa. Terceiro cara que fez a entrega errada, Esaú. Esaú trocou o direito de ser o filho mais velho por um prato de sopa. Era para chamar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú.
ele se tirou da aliança e se tirou da descendência do Messias por um prato de miojo. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que quer prazer a curto prazo sacrificando o prazer a longo prazo. É aquela pessoa que encontra alguém aqui, vou logo para a cama. Ela, eu vou fazer logo, eu quero agora, eu quero hoje, eu quero uma recompensa agora. Eu não quero pensar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Não, eu quero agora. Esaú chegou com fome, o irmão dele fazendo a sopa falou: me dá isso aí. Falou: eu vou de graça? Eu virei sua mãe? O que você vai me dar? Me dá primogenitura. Beleza. E o Jacó roubou a primogenitura do irmão. Qual dos dois prestava, pastor? Nenhum dos dois. Os dois era porqueira. Mas o Jacó, depois lá na frente, fez uma entrega, e por isso se transformou num novo homem. Não queira o prazer a curto prazo. Espera, calma. Quarto cara que fez esse é o campeão, Judas. Ele entregou seu melhor amigo em troca de dinheiro. Judas tinha uma paixão recolhida por dinheiro. O brasileiro é mais ou menos assim. O brasileiro é um povo top, até o assunto virar. Esses dias eu estava vendo aí uma família, morreu o pai lá, aí está a maior confusão. Os filhos, gente, maior confusão, porque os filhos estão brigando com a mãe, já em vida. A mãe não morreu, mas eles já estão querendo tomar da mãe. Eu falei: se eu fosse essa mãe, eu mudava para o exterior, senão esses meninos vão matar ela. Olha que confusão. Gente, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Cuidado. Poucos dias atrás uma pessoa virou para mim e falou assim: Lucinho, qual é o seu preço? Assim mesmo. Eu cheguei em casa e falei: Pati, eu tenho cara de tanto otário assim. O cara falou: meu preço? Será que eu venho com uma etiqueta? Sabe o que o diabo jura de pé junto? Que todos nós aqui, para alguma proposta, a gente vai ceder. Só não foi feita essa proposta ainda, mas na hora que fizer, nós vamos falar assim: aí você tocou no que toca em mim. Judas era esse vagabundo. Não podia falar de tudo com Judas, mas na hora que falava de grana, ele falava: não, aí minha fé vai embora, meu Deus vai embora, eu troco Jesus, eu troco meu time, eu troco o que for para ter dinheiro. Não faz isso não. É melhor ganhar menos. É melhor ganhar menos e ter amigos. É melhor ganhar menos e ter família. É melhor ganhar menos e ter o amor das pessoas. Entregas erradas destrói sua vida. Qual foi o fim desse homem? Se matou. Nunca vi um menino chamado Judas. Quem já viu? Já vi Judá. Sem um S. Ô Judas, vem aqui, seu lindo. Não tem. Por quê? Um idiota fez uma entrega errada. Mas Deus quer nessa noite nos ensinar a fazer as entregas do coração dele. Entregas certas. Essas entregas vão literalmente destravar seu futuro. Quem está preparado para aprender aqui, para receber mais? Então, Jesus está dizendo: você não pode ser meu discípulo se não fizer renúncias, se não fizer entregas. Agora, quando a gente ouve Jesus falando assim, o que a gente pensa? Não, mas que Deus guloso, Ele quer que eu entregue tudo e eu vou receber o quê? Cara, faz a entrega e depois você vai ver o que virá por causa da entrega. Vou dar o primeiro exemplo aqui. Primeiro exemplo, Abraão. Olha só, 75 anos de idade. Deus vira para ele e fala assim: vou te dar um filho. Passa um mês, passa um ano, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 20 anos, nada de filho. 25 anos depois, com 100 anos de idade, nasce o menino. Ele fica tão feliz que ele põe o nome no menino de Sorriso. Isaac significa gargalhada, sorriso. Ele ficou tão feliz, ele e a véia colocou lá Sorriso. Quando o Sorriso tinha uns 8, 10 anos de idade, Deus falou com ele: vai lá e me entrega o Sorriso, mata o menino. Ele pegou os pau, pegou tudo e falou: bora ali que você vai
vem comigo. Mas quem que nós vamos matar? Só vem. Ele amarrou o menino. Quando ele ia matar o menino, Deus falou: não precisa mais não. Mas no livro de Hebreus a Bíblia diz que ele entregou Isaac. Entregou sim ou não? No coração ele entregou. Ele não chegou a sacrificar, mas Deus viu que ele ia matar Isaac. Qual foi o resultado? Ele entregou um menino e se tornou pai de multidões. Vários, você sabe quem são os filhos de Abraão? Todo mundo que é árabe no mundo e todo mundo que é judeu. Só árabe. Sabia que existem 52 países árabes no mundo? 52 países descendentes de Abraão, fora Israel, que também descende dele através de Israel. Tudo isso é filho de Abraão. Milhões e milhões. Por causa de uma entrega. Uma entrega. Você é chamado no livro de Gálatas de filho de Abraão pela fé. Se eu e você somos filhos de Abraão pela fé, a gente também tem que fazer entregas. Segundo, Paulo. Um dia Deus colocou em Paulo alguma coisa que a gente não sabe o que é. Se é uma enfermidade, o que é? Paulo chamou de espinho na carne. E Paulo falou assim: para eu não ficar muito metido com as revelações loucas que Jesus estava me dando, ele colocou na minha carne um espinho, para que eu não me ensoberbecesse. Eu pedi 3 vezes a Deus para ele tirar o espinho. Ele não tirou. O que ele falou? A minha graça te basta. E aí Paulo diz: então eu vou conviver com isso, porque eu descobri que é quando eu sou fraco que eu sou forte. Uma entrega. Deus olhou o futuro de Paulo e falou assim: o que eu estou dando para Paulo é muito grande. Esse cara precisa de alguma coisa para manter a bola dele baixa. Eu vou colocar na vida dele aqui uma humilhação, uma situação que não é para o mal dele, é exatamente para ele não virar um cara mau. Às vezes, gente, acontece coisa com a gente que a gente fala assim: por que, Senhor? Deus fala assim: amigo, eu te vejo passado, presente e futuro, e eu sei que o que eu estou fazendo aqui é para poupar você de uma dor muito maior lá na frente. O nosso Deus trouxe você aqui hoje. Muitos de nós, inclusive quem está com o microfone aqui hoje, era para já estar morto. Eu falei hoje com Jesus. Jesus sabe o que eu sou? Um mendigo contando para outros mendigos aonde que tem pão. Sabe o que o pastor Márcio sempre falou aqui na igreja? Eu sou um moribundo pregando a moribundos, um morto pregando para outros mortos. Se eu e você soubermos falar: Senhor, essa situação aqui é por quê? Filho, isso aí, a minha graça te basta. Amém, Jesus, eu recebo. Eu vou conviver com esse espinho na carne aqui e deixa quebrar. Aí a graça dele vem, e aquilo que estava preparado para te destruir lá no futuro não vai te destruir mais. Terceiro cara que fez uma entrega muito louca, Davi. Um dia Davi falou assim: eu quero beber a água do tanque de Belém. Mas não tinha como, porque o tanque de Belém estava cercado pelos inimigos de Davi, os filisteus. 2 soldados de Davi foram lá no meio, mataram um bocado de homem, pegaram aquela água, trouxeram para Davi. Quando entregaram a água para Davi, Davi falou: eu não tenho coragem de beber essa água, porque ela custou sangue de pessoas. E a Bíblia diz que Davi derramou aquela água ao Senhor, derramou no chão. Imagina você ter um sonho de ter alguma coisa, e quando você recebe aquela coisa, você fala: Senhor, eu estou devolvendo isso para o Senhor. Eu me lembro que uma vez eu deixei dentro do avião um tablet meu, e esse tablet tinha todos os meus sermões, e eu liguei para a empresa aérea, eu fiz de tudo para tentar recuperar esse tablet, nunca consegui. E eu falando: Jesus, esse tablet não é para matar bichinho no Angry Birds, é para pregar, é para desencapetar o povo. Me ajuda, Jesus, me dá esse tablet. Orei. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Falei: Jesus, o senhor não quer me devolver? Não tem problema não, é do Senhor, amém. Vou começar os sermões do zero. Um dia do nada eu levanto de manhã, abro o meu celular, tem um e-mail assim: oi, eu sou seu tablet, vem aqui me buscar. Mas que é isso? É o siga-me.
O tablet ficou desligado, colocaram lá no Achados e Perdidos lá. Aí depois ele foi dado para uma associação, a associação leiloou ele, e quando ele foi ligado, ele correu para mim, que me ama. Eu liguei para 3 amigos meus, falei: velho, o tablet está aqui perto de Belo Horizonte, em algum lugar. É esse lugar aqui, a localização. Vai lá e tenta recapturar ele para mim. Nisso eu estou aqui no culto. Aí nisso que eu estou aqui no culto, o pastor falou assim comigo: você vai falar de dízimo e oferta. Eu falei: demorou. Mas você não vai pregar não, você vai falar de dízimo e oferta. Tá bom. E isso, os meninos ficaram a tarde inteira lá. Era um condomínio fechado, gente. Foi uma guerra. Por fim eles conseguiram descobrir. Eles foram batendo de porta em porta para saber onde é que estava o tablet. Por fim chegaram num lugar. Vocês não receberam um tablet aí não? Sim, a gente ganhou num. É do meu pastor. Vou devolver nada. Aí um dos meninos era advogado. Você sempre precisa de um advogado. Aí o advogado falou: pela lei, isso aí, tá. Aí não funcionou. Aí você também precisa de amigo nervoso. Tinha um menino nervoso. Ele falou assim: se você não devolver pro meu pastor, você vai ver o que vai acontecer. Aí a pessoa pegou o tablet e devolveu. Eu estou aqui no culto, está chegando a hora de eu subir. Os meninos chegam perto de mim e falam assim: me entrega o tablet. Eu subo com o tablet aqui na mão. O Senhor falou comigo: o que você vai fazer? Eu peguei o tablet e pus aqui. Falei: gente, essa noite eu achei meu tablet perdido. Só vou pegar os sermões, está aqui dentro, mas eu estou entregando ele para Jesus. Quem quer fazer mais uma oferta? Começou a vir chave de carro, chave de moto, começou a vir tênis, começou a vir celular, o povo colocando aqui, o povo colocando. Quando você faz uma entrega, Deus destrava muita coisa para você lá na frente. Eu recebi de volta, não era um equipamento, eu não queria que a porcaria, eu queria o que estava nele, que eram os sermões. E a palavra, os sermões voltaram. Tinha mais de 600 sermões ali. Quem entende o que eu estou falando? Eu entreguei para Deus, Deus me devolveu, eu devolvi para Ele. Você está disposto a devolver para Ele aquilo que Ele vai te dar? Difícil, né? Zaqueu, o cara roubou meio mundo, baixinho e sem vergonha. Passou o cerol, roubou todo mundo. Cobrador de chefe dos cobradores de imposto. Quando ele encontrou Jesus, Jesus falou: vou comer lá na sua casa. Então vão. Chegou lá na casa dele, ele falou: Jesus, estou dando metade da minha fortuna para os pobres. E de quem eu roubei eu vou dar 4. Jesus levantou e falou: hoje entrou salvação nessa casa. Ele fez uma entrega, sim ou não? Sabe o que eu fico impressionado? Com poucas horas que Zaqueu conheceu Jesus, ele já estava disposto a um nível de entrega que muitos crentes ainda não têm, nem depois de décadas caminhando com ele. Com poucos minutos de convertido, o cara falou: metade da minha fortuna agora toma. E agora faz fila aqui, todo mundo que eu roubei. Ele roubou todo mundo. Você sabe por que ele teve que subir na árvore? Ninguém abria caminho para ele. Ninguém queria fazer um pezinho para ele. Se vira aí, bandido, cobrador de imposto sem vergonha. Mudou. Jesus falou: hoje houve salvação para o Zaqueu? Não, hoje houve salvação na sua casa. Você faz uma entrega e Deus muda a história da sua casa toda. Outra pessoa que fez uma entrega, José. A mulher ficou doida com José, a Patifa. Eu quero esse menino, 18 anos, bonito, forte e escravo. Cala a boca e vem fazer sexo comigo. Não vou. Gente, eu já morei em outro país com 18 anos. Eu já morei em outro país com 18 anos, sozinho, num apartamento só meu. Podia fazer o que quiser. Eu sei a história de José. Não tem pastor para te vigiar, não tem pai e mãe para falar: com quem você está falando nesse WhatsApp aí? Essa roupa de pombagira, tinha nada. O José podia ir lá e fazer o que quisesse com a mulher. Ele entregou, falou: Deus, eu prefiro ir para a prisão sem tocar nessa mulher, mas eu não quero ofender o Senhor. Qual foi o pequeno resultado?
virou o vice-rei da maior nação da época. Você entrega X, Jesus te devolve 100.000 X. Quem acha que Deus fica devendo alguma coisa a alguém aqui? Não fica, não fica. José é um dos grandes exemplos da Bíblia do poder de uma entrega. E se José não tivesse feito isso, não tinha subido ao poder do Egito. Se não tivesse subido ao poder do Egito, não tinha salvo a família dele. Se não salvasse a família dele, nós não teríamos hoje um Salvador. Todos nós aqui devemos a José. Todos nós. Outra pessoa que fez uma entrega, um menino, que a Bíblia não fala o nome dele. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão de 5.000 pessoas. Jesus, os discípulos falaram: o que nós vamos fazer para dar de comer para esse povo? Jesus falou: o que vocês têm aí? Ah, tem um menino aqui, com 5 pães e 2 peixinhos. Me dá! Já imaginou esse menino voltando para casa? Ô mãe, tem uma história para te contar muito doida. Cadê os pão, menino? Pera aí, mãe, calma, a senhora é muito nervosa. Lembra os pão e os peixes? Mãe, eu dei de comer para metade da Galileia hoje. Como? Jesus pegou meus peixinhos, meus pão, e a minha entrega saciou um monte de gente. Ah, gente, olha, eu não sei você, mas a última coisa que eu quero é ser uma pessoa que tudo que eu recebo, o fim sou eu. Não! Eu quero que o que eu receba seja distribuído e várias pessoas possam usufruir daquilo que Deus me deu. Você quer a mesma coisa? Você quer a mesma coisa? Olha o poder de uma entrega. Uma criança saciou uma multidão. Ele só colocou nas mãos de Jesus. Porque tem gente sentada aqui ouvindo essa palavra pensando assim: ah, eu até entregaria se eu tivesse algo a entregar. Ô drama queen, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que não tem? Porque toda hora que fala em entrega, você só pensa em objeto, só pensa em objeto, só pensa em dinheiro. Não! Tem muita entrega. Por exemplo, você quer ver uma coisa que vale mais do que dinheiro? Tempo. A entrega de tempo. A entrega dos talentos. Tem tantas entregas que podemos fazer. Tantas entregas que podemos fazer. Vamos ver mais aqui. Moisés, a Bíblia diz, ele abriu mão das riquezas do Egito para sofrer com o povo de Deus. A Bíblia diz isso lá em Hebreus. Ele era filho da filha de Faraó. Quem ia virar o Faraó daquela bagaça lá? Ele. Se ele ficasse quietinho de boca calada, ele ia virar o farofão, comandar o Egito. Um dia ele teve que tomar uma decisão: eu vou sofrer com o povo hebreu, ou eu vou continuar aqui nessa vida do palácio aqui e virar o rei do Egito? Ele falou: eu prefiro sofrer com o meu povo. Eu prefiro sofrer com o meu povo. Cada entrega que você fizer, Deus vai te dar vitórias e vai desencadear coisas por causa da sua entrega. Hoje o mundo inteiro deve a Moisés. Você sabia que os 10 mandamentos, todos os países do mundo, a lei deles é baseada em cima do decálogo, das leis de Moisés. A Bíblia diz: quando morreu Moisés e nunca mais se levantou em Israel um homem como ele, que conversava com Deus face a face. O que você preferia? Ficar 20, 30 anos governando um Egito? Ou morrer sendo conhecido como um homem cujo rosto brilhava? O homem que conduziu milhões de pessoas pelo deserto. Ei, Deus está dizendo para mim e para você hoje: é hora de você escolher. Eu estou aqui hoje, gente, não era para eu estar. Deus é minha testemunha, é minha mulher também. Quase toda semana eu recebo convite: muda para o exterior, vem para cá, vem, vamos embora, vem. Por fim Deus me falou um negócio. Deus me falou assim: meu filho, você não precisa de um chamado para ir para fora, você precisa de um chamado para ficar no Brasil. Hoje, para ficar, Deus tem que falar com você, né? Para ir é normal. Você quer saber que é para você sair daqui? Pega o G1 aí e lê as 3 últimas notícias. Você vai ver Deus falando assim: vai embora. Está na cara. Só um doido. Só quem não tem um convite lá de fora. Eu estou aqui porque eu falei: Jesus, eu quero ver o meu povo transformado.
É o que Moisés fez. Moisés falou: eu quero ver o meu povo servindo ao Senhor. Não é fácil fazer entregas. Se fosse para fora é muito melhor, muito tranquilo. Outro cara que fez uma entrega, Ana, uma mulher. Ana falou: Deus, eu não posso ter filho. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Gente, quando alguém dá alguma coisa para Deus, você pode reparar que a pessoa tem mais 30 dela. Deus, eu estou te dando um carro. Pode ver que a pessoa tem mais uns 20 carros lá. Quando a pessoa dá R$1.000, tem mais um monte de R$1.000 guardado. Mas Ana não. Ana só tinha um catarrento. Ela foi lá e entregou um. Qual foi o resultado? Esse um menino se transformou naquele que é conhecido como o maior profeta do Velho Testamento, o último juiz, o cara que ungiu Saul e Davi, e virou o presidente de Israel, porque na época de Samuel, quem era o sacerdote acumulava também a função política. O que Ana virou? Dona Ana. Sabe o que a Bíblia diz que acontecia? Uma vez por ano todo Israel ia até Siló. Siló é onde o sacerdote ficava, e Samuel ficava lá, e o povo todo em fila, e o povo vindo, pedindo oração para ele, e ele atendendo um por um, e Ana sentada aqui, ó, e os outros abanando ela. A senhora quer um suco de uva, dona Ana? A senhora está bem? O que a senhora quer? A senhora quer um ar-condicionado aqui? Entregou um menino. Esse um menino virou um dos maiores homens que já existiu, e Jesus de quebra deu a ela mais 5 filhos. Mais 5. Quem entende o que eu estou falando aqui? É uma loucura. Eu tenho um filho, toma Deus. Ela entregou mesmo. Ela pegou o carro, entrou no carro, dirigiu, parou na porta do templo, falou: ô sacerdote, pega esse menino aqui que eu estou indo embora. Não morava perto, não é no mesmo bairro não. Ela morava em outro lugar. A Bíblia diz que Samuel cresceu na casa do Senhor. E todo ano, sabe o que ela fazia? Ela fazia uma visita para levar uma túnica maiorzinha. Aí ela chegava lá, está com 5 aninhos, toma uma roupinha que cabe no você, meu filho. Deus abençoe e continua isso, tchau. Entregou mesmo. Deus nessa noite está dizendo: você vai fazer entregas para mim, de coisas que você já devia ter entregado. E ao fazer, eu vou desatar nós que tem na sua vida, e eu vou liberar a bênção que você nem imaginou. Outra pessoa, Ruth era moabita. Sabe o que ela falou? Vou largar meu país, vou largar minha cultura, vou largar meus deuses. Falou com Noemi: a partir de agora, o seu Deus é o meu Deus, eu vou viver para servir o Senhor. Acabou. Qual foi o resultado? Essa mulher virou bisavó do rei Davi, e ela se tornou uma mulher na linhagem de Jesus, uma pessoa que não era de Israel. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você faz uma entrega, e Deus te coloca em posições que você jamais imaginou. Hoje, antes de vir para cá, minha mulher falou assim comigo: Lucinho, o que você vai pregar? Eu falei: o poder de uma entrega. Ela falou assim: nó, que nome legal. Eu falei: mas as pessoas não vão gostar não. Porque eu sei pregar aqui um sermão aqui, gente. Eu estou nisso há 38 anos. Eu sei o que falar para todo mundo rir. Eu sei o que falar para prender atenção. Eu sei o que falar para poder dar engajamento na rede social e fazer corte depois e fazer rios. Eu sei. Mas tem o que a gente tem que falar, e tem aquilo que o povo gosta que a gente fale. Nessa noite é para a gente ouvir o que a gente precisa. Precisamos voltar a fazer as entregas que o Senhor quer que a gente faça, porque a gente não pode ser discípulo se não fizer renúncias. Quem foi a pessoa que mais renunciou no mundo? Jesus. Abriu mão da sua glória. Tudo dele era servir o outro. Nunca usou o poder dele em benefício próprio. Já imaginou você ter 1 bilhão na conta e só gastar com os outros? E nunca gastar com você mesmo? Assim foi Jesus. Nunca Jesus usou o poder dele em benefício dele.
Por isso que hoje, sabe o que Deus fez com ele? Como ele foi a pessoa que fez a maior entrega, desceu da sua glória, morreu no nosso lugar, foi feito escravo, foi humilhado. Hoje ele tem um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobra todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Como a entrega dele foi grande, o que ele vai receber de Deus é tudo. Deixa eu te dar uma notícia aqui: tudo já é de Jesus. Seu corpo é dele, seu futuro esposo é dele, seus filhos que vão nascer é dele. Eu converso direto com Jesus sobre meus bisnetos, que eu não sei se eu vou ver, mas é tudo dele. O tênis é dele, o pouco cabelo é dele, o celular é dele, o púlpito é dele. Você não tem nada, eu não tenho nada. Quando Deus fala entrega, na verdade, você sabe o que Ele está me dizendo? Devolve. Você respira ar emprestado. O ar que está no seu pulmão, Deus construiu um boneco de barro, fez assim nele, e Adão fez. A pessoa que tem dificuldade para dizimar e ofertar, ela ainda não entendeu que tudo é dele, por ele e para ele. Tudo mesmo. Eu quero encerrar essa mensagem falando de algumas entregas que eu fiz. Primeira, eu trabalhei em empresas que me prejudicaram, e quando eu saí dessas empresas, todo mundo falou comigo: processa, Lucinho, processa. Eu falei: Jesus, o que o senhor acha? Ele falou assim: você pode processar, mas você pode fazer uma entrega. Mas todo mundo vai me chamar de burro, Jesus. Então você está no caminho certo. Se o mundo te xingou, você está certo. O problema é o elogio do mundo. Aí fiz a entrega. Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor me defende, eu não vou cobrar nada, não vou pedir nada. Gente, se tivessem fechado a empresa e me entregado a chave, eu não tinha sido abençoado mais do que eu fui depois, porque eu não fiz o processo. Quem entende o que eu estou falando aqui? E se eu quiser voltar lá, eles me recebem de volta, tá? Me recebem de volta. Outra entrega que eu fiz, eu perdoei dívida de pessoas que me deviam. Uma pessoa me devia uma quantidade boa de dinheiro, e eu cobrando, por fim, eu liguei para a pessoa e falei: quer saber? Não precisa pagar mais não, nunca mais. Está perdoada, vai em paz, está tudo jóia. Sabe o que a pessoa falou comigo? Agora eu vejo que você é homem de Deus de verdade. Gente, é interessante que não é orar em línguas que prova que você é de Deus, não é expulsar demônio que prova que você é de Deus, não é nem ler Bíblia, porque o capeta conhece a Bíblia, pô. Sabe que hora que o povo vê que você é de Deus? Na hora que você faz entregas financeiras. Eu falei que semana passada, que quando a gente ama uma coisa, a gente gasta tempo com essa coisa e dinheiro com essa coisa. Se você não gasta tempo e dinheiro com aquilo que você diz que ama, você está mentindo. Mentiroso, mentirosa. Entregas. Olha outra entrega aqui que Jesus falou comigo para entregar. O Senhor falou comigo: não se defenda de acusações e críticas nenhuma, me entrega a defesa. Jesus de Nazaré, deixa eu me defender. Não. 1 João diz, capítulo 2: eu tenho um advogado, o nome dele é Jesus, e ele defende a gente. Gente, tem hoje o mundo, a melhor defesa que você faz é fazer a entrega, sabe do quê? Dos seus argumentos. Quer salvar seu casamento? Para de responder tudo. Quer salvar sua família? Para de ser o Raul Seixas, que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Vira uma pessoa que põe a mão no bolso e fala assim: ok. Ué, mas como assim? É isso mesmo, meu bem. Não, mas nós não vamos brigar. Não. Aí o que você falou aí? Tá bom. Nossa, Deus do céu, ele deve estar desenganado. Ele está para morrer. Entrega. Olha a outra entrega. Entreguei meus filhos no altar. Eu peguei a Mimi, entreguei para Deus, e peguei o Davi. Só que eu falei: eu estou entregando mesmo, Jesus, o senhor não está entendendo. Não é meu, é do Senhor esses meninos. Aí eu lembro que durante todos os anos de vida, quando eu ia orar pela Emily e pelo Davi, eu falava assim: Senhor, eu quero orar pelos meus.
Aí o Espírito Santo sempre me corrigia, eu falava: os teus filhos, que eu estou de babá, cuidando. Gente, não era para meus filhos. Olha, meus 2 filhos se tornaram pastores, pregadores, estão andando no mundo. Eu nunca nem sugeri isso para eles. Minha filha um dia falou comigo assim: me leva aqui na universidade que eu vou me matricular lá, que eu vou estudar. Levei ela caladinho, fiz a matrícula de boa, voltei para casa, falei: Jesus, o problema é seu aí, está todo seu. É uma menina que entrou aqui em casa um dia e a gente está aí dando comida para ela, mas tem também um menino, o Senhor me ajuda, porque é do Senhor. Gente, Jesus pegou os meninos, e Jesus está fazendo cada coisa. E o meu filho vai ser ordenado pastor aqui, daqui a uma semana, aqui nesse altar. Já é o pastor do Legacy aqui, que eu também não sei nem de onde que veio isso, né? Ele vai pastorear jovens, Olha, eu cuidei de jovem a vida inteira, e agora o meu filho vai cuidar de jovem. É uma entrega que você faz, que você não sabe, que você está plantando uma semente, que vai gerar algo muito maior. Um dia, eu estava nos Estados Unidos. Escute essa aqui, para a gente encerrar. Eu estava nos Estados Unidos, entregando pizza. Eu tinha 17 anos. Eu saía do carro com a temperatura de menos 15 e voltava para o carro com o aquecimento ligado. Fazia isso, assim, 10 horas seguidas, entregando pizza na neve. O carro, uma luta, um frio, e o trânsito, e confusão. De tanto eu fazer isso, peguei uma pneumonia complicada, muito séria. Fui parar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu estava saindo sangue de mim. O médico, quando viu minha situação, ficou tão desesperado, que ele não pediu para eu tirar a camisa. Ele rasgou a minha camisa com tesoura. Me levou logo para uma sala. Quando ele olhou meu estado, ele falou assim: você vai para a UTI. Me pôs na UTI. Meu pai, que morava na América na época, e meu tio não puderam me visitar. Eles começaram a dar antibiótico, um monte de coisa, mas o antibiótico doía demais. Aí tinha que trocar de veia. Ia trocando de veia. Aí por fim, eles falaram assim: talvez nós vamos ter que te entubar. E foi falando, a coisa foi ficando feia. E eu comecei a ter muita dificuldade para respirar, muita dificuldade. Aí, naquele momento ali, a enfermeira me entregou tipo um lápis, uma coisa branca com um botão, e falou: qualquer coisa você aperta esse botão que eu venho. Gente, uma hora lá, eu puxei o ar, cadê o ar? Eu fui virando o olho assim, ó. Na hora eu só apertei o botão. Quando eu apertei o botão, eu vi uns vultos brancos entrando. Não era anjo não, era o enfermeiro vindo correndo. E depois eu ouvi a pior palavra que você pode ouvir em inglês: clear. Clear significa sai fora. Eu já tinha arrancado minha coisa. Pegaram o desfibrilador e veio no meio peito e fez assim, pá! Comecei a respirar assim. Aí o médico falou: clear. Eu falei: não, eu já de novo. Acho que foi esse segundo aí que prejudicou alguma coisa aqui dentro. Triste é você que nasceu normal. Ainda bem que Ele me deu essa loucura, ainda bem que Ele me fez perturbado, ainda bem que Ele não deixou eu ser louco assim por outra coisa, ainda bem. Naquela hora, eu vi que eu ia morrer. Aí eu fiquei ali desesperado, um monte de médico, um monte de enfermeiro, um monte de gente, e eu não falava inglês direito. Aí eles me colocaram um tubo na minha boca, aquela confusão. Passaram-se horas, até que ficou só 2 enfermeiras, e toda hora elas olhando para mim. Aí por fim ficou uma. Aí a uma saiu. Eu peguei e comecei a fazer uma oração. Falei: Jesus, eu não sou ninguém, não sou nada, mas se o Senhor me tirar dessa cama e eu não morrer, eu te entrego minha vida. Não é minha vida para salvação não, que eu já sou salvo. Eu entrego, eu não vou ser jogador de futebol, eu não vou ser advogado, eu não vou ser coach, eu não vou, apesar da minha beleza, eu não vou ser modelo. Humilde também não vou ser. Brincadeira da gente. Hoje tu tem que explicar que tá brincando, né? Senão a pessoa faz um recorte e fala: o pastor falou que era modelo. Tá chato demais essa internet. Aí
Eu falei: se o senhor entrar aqui agora e me curar agora, eu vou ser um pregador de tua palavra até o dia que eu morrer. Mas entra aqui agora. Quando eu falei agora, sabe quando sua mãe te dá um prato de comida e você pega ele por baixo e está quente? Parece que alguém veio e colocou um prato de comida no meu peito. E um calor foi entrando, um calor. E eu comecei a suar. Fui passando a mão, suando. Eu comecei a suar tanto que eu apertei o botão de novo. A enfermeira falou: what? A mulher veio doida. Eu falei: tira esse trem da minha boca. Ela tirou e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: I'm hungry. Isso vocês entendem, né? Raça. Tô com fome, tia. Ela falou: what? Eu falei: sucrilhos, pizza. Aí ela me sentou, começou a limpar meu rosto assim. Foi lá e chamou o médico, falou: ele está suando muito, está falando que está com fome. O doutor olhava assim para mim por cima do óculos, olhava para mim, olhava, que ele ficou lá a noite inteira. Aí ele virou para ela e falou assim: faz um monte de exame nele para mim, tudo de novo. Aí colheram meu sangue de novo, fizeram tudo de novo. Isso foi 9 da manhã. Quando deu meio-dia, volta o médico indiano, olhando por cima do óculos, falou assim, olhava o resultado, olhava para mim, olhava o resultado, olhava para mim, falou assim: você não tem mais nada, você está totalmente curado. Aí ele falou assim: eu só não posso te dar alta agora, que se você sair daqui agora, a medicina mundial me mata. Porque o que você teve agora há pouco, eu não posso deixar um paciente que teve o que você teve sair no mesmo dia. Você vai ficar aqui só por minha causa, tá? Mas você está melhor, os seus resultados deram melhor que o meu. Por isso que hoje, quando alguém fala assim comigo: Lucinho, sai candidato, eu falo assim: você está querendo meu óbito? Ô Lucinho, aposenta. Não, eu entrei nessa para ir até o fim. A hora que eu estiver andando assim, ó, até o fim. Se ele se entregou por mim, o mínimo que eu posso fazer é entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para ele. E tudo que eu entregar é pouco, porque eu não saí de glória nenhuma, eu não deixei céu nenhum, eu não larguei a posição de filho de Deus, eu era um nada. Nessa noite Deus está dizendo para você: solta esse pouco que você está segurando aí, me entrega tudo, faz as entregas mais difíceis, e você verá se eu não mudo seu casamento, sua saúde, suas finanças, seus filhos, seu futuro, seu passado. Você vai ver se eu não entro na sua história e transformo tudo de cima para baixo.